E aí, tudo bem, galera? No meu último vídeo sobre o perdão fiscal das igrejas, eu prometi que abordaria a questão do imposto sob perspectiva bíblica, dentro do Evangelho de Mateus. E é o que eu vou fazer agora, sem mais delongas, porque os dois takes que eu fiz antes desse vídeo definitivo, cada gravação ficou ali com mais de 30 minutos, e eu sei que por mais que você seja meu fã, esteja me apoiando, fica difícil ouvir mais de meia hora de Hugo falando, né? Então aproveita enquanto roda a vinheta nova, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho que é mais importante e compartilha o vídeo sem dó nem piedade. Mateus capítulo 17, versículos de 24 a 27 diz assim: Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos, Jesus lhe disse: Logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Essa leitura foi feita aqui na Bíblia Sagrada, com reflexões de Lutero, editada pela Sociedade Bíblica do Brasil, versão Almeida, revista e atualizada. Versículo 24, ele versa sobre o imposto das 2 dracmas, que tem origem bíblica em Êxodo 30, versículos de 11 a 16, onde Deus teria ordenado a Moisés a cobrança desse tributo durante o recenseamento. Então todo mundo que tinha mais de 20 anos devia pagar, de acordo com o versículo 14, e a destinação dessa contribuição era o serviço religioso na tenda da congregação. Olha, gente, é óbvio que esse texto ele tem uma redação muito posterior ao período descrito, ao período ao qual ele se refere. Tanto que se fala no versículo 15 que o rico e o pobre deviam pagar o mesmo valor de 2 dracmas. E aí como é que a gente explica a existência de classes sociais diferentes num acampamento surgido de um movimento nômade, idealizado como tendo saído do Egito rumo a uma terra prometida? Esse texto foi escrito provavelmente com o Templo de Jerusalém já edificado, e essa prescrição ritual foi desenvolvida pela classe sacerdotal como fundamento para cobrar um imposto do templo, que era destinado à manutenção do próprio templo, aquisição e encomenda de objetos sagrados e ao salário dos sacerdotes. Tanto que em Êxodo capítulo 38 é descrita a aplicação desses recursos em objetos de ouro e prata do tabernáculo, calculado em X ciclos, que era o correspondente ao imposto aqui no tempo de Jesus em 2 dracmas. Na cena descrita no Evangelho, os cobradores do imposto religioso eles perguntaram a Pedro se Jesus pagava ou não as 2 dracmas, ao que ele responde positivamente no início do versículo seguinte. O leitor não erudito, aquele leitor que não é teólogo, não é historiador, o leitor simples, talvez não saiba, mas essa pergunta vem, ou melhor, o tema está presente porque o Evangelho de Mateus ele foi escrito após a derrubada do 2º templo por Tito, no ano 70 da era cristã. E segundo Flávio Josefo, que era um historiador judeu, e Dio Cássio, esse imposto passou a ser cobrado anualmente por Roma aos judeus para reconstruir e manter o templo de Júpiter Capitolino em Roma. E aí, para isso, o imperador Vespasiano criou uma tesouraria imperial especificamente para realizar essa cobrança. Foi o Fiscus Judaicus, em latim, que é fisco judaico em português. Então isso quer dizer que o imposto criado por Deus por meio de Moisés para construir e financiar o culto ao Deus de Israel, ele foi apropriado por Vespasiano para o culto a Júpiter, que era protetor da dinastia Flaviana e do império, de certa maneira. Quer dizer, o tributo era tanto uma punição ao povo judeu que se revoltou, quanto uma propaganda de superioridade política, econômica, militar, enfim, tudo isso sob as bênçãos de Júpiter triunfante, inclusive sobre o Deus de Israel. E quando os coletores perguntam a Pedro, não paga o vosso mestre as 2 dracmas, esse vosso quer dizer que Jesus é mestre não só de Pedro, mas de um coletivo, de um conjunto de discípulos. Ou seja, se Jesus paga
A comunidade de Jesus paga. Se ele sonega, a comunidade sonega, porque todo discípulo imita o mestre, toda comunidade de discípulos vai seguir os passos do mestre. Ao que a gente chega aqui no versículo 25, que eu considero o coração dessa passagem aqui que a gente está analisando. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? O versículo abre com Jesus já ciente do que havia acontecido fora da casa. Ele se antecipa aquela lamúria de Pedro. A gente não sabe se isso foi muito perto da casa ou se o autor evangélico quer enfatizar essa autoridade de Jesus, né? E Jesus abre ali perguntando de quem os reis da terra cobram imposto ou tributo, né? Dos seus filhos ou dos estranhos. Aqui eu destaco 3 pontos. Reis da terra, quando ele se refere aqui aos reis da terra, ele fala de reis que têm uma soberania relativa, se comparada à soberania de Deus, que é absoluta. O termo rei da terra não é assim um reconhecimento positivo, não é você render glórias a um rei. Pelo contrário, eles são chamados reis da terra porque seu poder é limitado ao tempo e ao espaço, às fronteiras. Além do que, os reis da terra eles são descritos, volta e meia, aí, como os que se opõem aos desígnios de Deus. No livro de Josué, no capítulo 12 do Antigo Testamento, por exemplo, existe uma enumeração dos reis da terra que foram vencidos por Moisés, que tinha Deus ao seu lado. Enquanto que na outra ponta da Bíblia, no Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, Jesus é chamado de soberano dos reis da terra, num contexto de perseguição de reis da terra sobre cristãos e onde há uma promessa de uma vitória definitiva de Jesus Cristo. E eu aproveito o gancho aqui para antecipar a aplicação para hoje desse texto tão antigo, porque eu vejo os cristãos bolsonaristas dizerem que se Bolsonaro é presidente foi pela mão de Deus, né? Foi porque Deus quis. Afinal, toda autoridade é constituída por Deus numa interpretação ali meio mambembe, meio torta do apóstolo Paulo. Só que eles se esquecem ou não sabem que a tradição de se referir aos governantes como reis da terra reitera que eles podem inclusive agir contra o rei dos céus, que é Deus. E que a soberania de Deus ela dispensa a soberania do governante de ocasião, qualquer que seja eles, para se manifestar. A soberania divina ela é eterna, ela é absoluta. Ela está acima da soberania temporal, ela é relativa aos reis da terra. Então isso quer dizer que o fato de os reis governarem na terra e estarem ali governando não tem nada a ver com um ordalho, uma prova de fogo, onde a permanência desse rei ou desse presidente no cargo significa uma aprovação divina, ou se porque ele cai é porque ele é a prova de que ele não era de Deus, né? Veja você, Saul foi o primeiro rei escolhido para o povo judeu e já de cara não completou o mandato, né? Se é que a gente pode dizer assim. E dito isso, convém lembrar, por exemplo, que a chapa Bolsonaro-Mourão ainda vai ser julgada na Justiça Eleitoral. Julgada por Caixa 2 no financiamento de disparos em massa de WhatsApp, além de outras 6 ações que tramitam na Justiça Eleitoral. As próprias escrituras afirmam que um governante, um rei da terra, ele pode estar lá agindo, oprimindo um povo e agindo contra as leis divinas. E se ele permanece lá, é devido à maldade humana, não à vontade de Deus. A maldade que ele faz é aqueles que compactuam com a maldade dele, né? Então, assim, não falta chance para essa chapa cair. Pode ser que os tribunais eleitorais compactuem com a maldade do bolsonarismo, ou pode ser que não. Pode ser que o ser humano faça justiça, né? Deus não tem nada a ver com isso. Essa é uma questão entre Bolsonaro e a nação brasileira, entre mim e ele, nós todos e ele. E isso está sendo mediado pela justiça, vamos ver como é que vai terminar. Bom, quando Jesus fala em imposto e tributo, nós precisamos aqui fazer a diferença entre os dois. O tributo ele é um instituto muito antigo do direito tributário, né, por isso que leva o nome, que diz respeito a uma taxa individual paga em função de um censo. Enquanto que os impostos eles recaem aqui e acolá sobre atos da vida civil e comercial na forma de taxas, cobranças. O historiador romano Tácito ele dizia, por exemplo, que o imposto era o preço da paz, expressão da soberania e servia para bancar um modo de vida romano. E o terceiro ponto é o seguinte: quando Jesus pergunta pela diferença entre filhos e estranhos, esses filhos, entendam bem, não são a nação que o rei governa, porque os reis de fato eles taxam os seus próprios súditos, né? Em primeiro lugar, filho quer dizer filho mesmo. Lembrem-se, numa cultura patriarcal como aquela, da qual nós somos fiéis depositários, todo filho era criado para levar à frente os negócios do pai. O que garantiria ao pai a sua tranquilidade na velhice, por sua vez. Era uma forma de previdência paterna, onde o filho garante o pai. E se a gente ampliar esse conceito de filhos
botando algumas aspas aí, agora em sentido amplo, os filhos desses reis da terra, eles sustentam esse sistema opressor em benefício próprio, e o tributo que eles pagam é sustentar até o fim da vida os reis que, como pais, em sentido amplo, lhe concederam o privilégio de viver da exploração. Aí você me pergunta, Hugo, tá meio enrolado, do que você está falando? Eu estou querendo dizer o seguinte, quando você vê um pai, que é um político, um rei da terra, que ao invés de cobrar uma conduta de retidão do seu filho, pelo contrário, ele vai lá e corrompe o próprio filho, e se diz disposto a dar a esse filho corrupto até filé mignon, também pelo fato de que a impunidade de seu filho em negócios sujos é o que lhe garantirá uma velhice tranquila. Essa realidade é tão familiar, não parece se encaixar perfeitamente nesse versículo bíblico aqui que a gente está lendo? Bom, aí a gente vai para o versículo 26, né? Onde Pedro aponta que os filhos estão isentos e Jesus diz que apenas os estranhos são cobrados. Ou seja, a casa imperial ela privilegia o seu pessoal, quem fecha com ela, enquanto ela sacrifica os demais, os que estão por fora dos seus esquemas. Os inimigos políticos, claro, mas principalmente o povo simples que nada tem a ver com as brigas do poder no andar de cima. E é exatamente isso que aconteceu no caso da anulação das multas aplicadas às igrejas devido ao não recolhimento de contribuição social sobre o lucro líquido, que é destinada a financiar a Seguridade Social brasileira. Por um lado, igrejas pagam parte dos salários na forma de distribuição de lucros para não arcar com encargos trabalhistas sobre a folha salarial, o que prejudica os empregados das igrejas e frauda seus contratos de trabalho. Por outro lado, se a igreja está pagando empregados na forma de lucro, é porque há lucro, elas estão dando lucro, e o lucro, pela lei brasileira, deve ser tributado. Então, a sonegação da CSLL, essa contribuição, ela desfalca a assistência social, que paga os benefícios a quem depende de ajuda do Estado para viver. Quer dizer, o governo, a Câmara, o Senado, eles reinam sobre terra Brasilis, sobre essa terra chamada Brasil, e os líderes das igrejas são, por assim dizer, seus filhos, à luz do texto bíblico. Por quê? Porque eles se beneficiam dos sistemas injustos ao mesmo tempo em que perpetuam esse sistema, ao mesmo tempo em que fraudam salários de trabalhadores e benefícios previdenciários, ou seja, das pessoas que são estranhas aos círculos de poder, como eram Pedro e Jesus, nesse contexto aqui, como somos você e eu em relação a Silas Malafaia, R.R. Soares, Valdomiro Santiago, Edir Macedo. Nenhum deles tem esse Jesus como Senhor. Eles são servos desses reis da terra. Eles são filhos desse sistema que tira dinheiro dos pobres, seja através de dízimo, seja através de sonegação de impostos, sob a bênção patriarcal, por que não dizer, do governo e do Congresso, com a finalidade de enriquecerem. De acordo com o versículo 27, não há alternativa a não ser pagar um imposto. É um versículo longo que tem um conteúdo redacional um tanto quanto apocalíptico, mas lembremos o seguinte, essa aqui é uma comunidade cujo mestre morreu na cruz, devido a um enfrentamento muito mais intenso que uma sonegação fiscal, né? Jesus era um líder de massa, ao lado de outros galileus, líderes de massa com diferentes propostas que também o foram. Quando Jesus diz aqui, para que não os escandalizemos, e isso eu não vi nenhum biblista dizendo, tá, gente? Isso é o meu entendimento, tá? Esse não os escandalizemos tem a ver com um interdito a lutas foquistas, se é que eu posso usar um termo político de hoje, e eu vou explicar para você o que é o foquismo, né? Um líder de massa, ele age tendo o povo ao lado. Enquanto um foquista, ele age com uma pequena vanguarda, às vezes sozinho, em situações localizadas, particulares, ou seja, situações de foco, por isso a palavra foquistas. O indivíduo que coloca seu foco na recusa individual do pagamento do imposto, dentro desse contexto aqui, comunitário, ele cria um calor desnecessário. Ele desencadeia uma perseguição por razões extremamente contraproducentes. E o Evangelho de Mateus, ele coloca uma outra receita aqui na boca de Jesus, né? De acordo com o texto, ele manda Pedro ir ao mar, jogar um anzol que é o suficiente para pegar um único peixe, né? Abrir a boca e tirar dali da boquinha do peixe um estáter. Um estáter
pela cotação da época, valia 4 dracmas, ou seja, 2 de dracmas, de 2, né? O que dava para pagar o tributo para 2 pessoas, Pedro e Jesus, de acordo com o texto bíblico aqui. E o peixe ele aparece aqui por 2 razões, tá, gente? Uma razão espiritual e uma razão sociológica. Eu vou abordar a razão espiritual primeiro, tá? Espiritualmente, o peixe representa a ação providente de Deus. É Deus atuando onde a pessoa humana já não pode mais, contra todos os prognósticos, excedendo completamente os limites das possibilidades humanas. Foi assim nos 2 milagres da multiplicação dos peixes e pães citados em Mateus, que a gente vê aqui no Evangelho, em que Jesus alimenta uma multidão, multiplicando ali alguns pães e peixinhos. Foi assim também na pesca milagrosa, onde Jesus mandou os discípulos jogarem a rede do outro lado do barco, né, após uma pesca fracassada, ao que a rede volta quase arrebentando. Então você tem ali um acontecimento providente também, milagroso. E foi assim, principalmente na aparição do Jesus ressuscitado, onde ele se alimenta de peixe, né? Ele pergunta pelo que tem para comer e vai lá e come peixe. Dizer que a moeda da quitação do imposto está na boca do peixe equivale a dizer que o pagamento do imposto a Júpiter, como a gente viu, ordenado pelos reis da terra, apesar de ser contra os desígnios de Deus, está debaixo da sua soberania, está debaixo da sua providência, que se manifestaria no fim dos tempos, no caso, ou em algum momento em que Deus interviesse na história. Por outro lado, o peixe ele também tem uma razão sociológica para estar ali. Eu peço muita atenção para você ouvir isso e entender o que está sendo dito aqui no Evangelho. Pedro, André, Tiago e João, eles foram chamados por Jesus para serem apóstolos enquanto pescavam às margens do Lago da Galileia. O fato deles serem pescadores significa que todos eles estavam debaixo do monopólio econômico de Roma, já que o peixe era reclamado como receita do império. O autor romano Juvenal, de acordo com esse livro aqui que eu recomendo para vocês, tá, que é o Evangelho de São Mateus, comentário sociopolítico e religioso a partir das margens, de Warren Carter, editora Paulus, coleção Grande Comentário Bíblico. Tá? Fica aqui essa indicação para vocês. Juvenal dizia: cada coisa rara e bela no oceano pertence ao tesouro imperial. Gente, olha, a costa, naquela época, as praias, eram vigiadas por informantes que relatavam ao fisco qualquer sonegação de pescado o tempo todo. Você tem documentos históricos, contratos da época de Tibério, que são citados aqui nesse livro que eu estou mostrando para vocês, que eu recomendo mais uma vez. Tem evidências de que pescadores, por exemplo, se comprometiam a não pescar ali 2 tipos de peixes, o oxirríncus e o lepidotus, que eram considerados sagrados pela religião pagã romana a partir de sincretismos egípcios. Você tem uma ideia de como que a pesca era uma atividade assim muito bem regulada, porque ela compunha o quadro da segurança alimentar administrada pelos romanos como um item de segurança do Estado. Era uma administração de romanos, para que eles não passassem fome às custas da exploração de outros povos conquistados. Então, para trabalharem como pescadores, provavelmente eles obtiveram alguma permissão imperial e celebraram algo parecido com esses contratos com o Império, onde, em contrapartida à permissão de pescar, havia também a obrigação de entregar uma cota de produção para Roma. Além disso, incidiam ali taxas na captura do peixe, no transporte, e apesar dos pescadores possuírem, muitos deles, recursos próprios, como barcos, redes, a posição social deles, a posição era muito baixa. Tá? O trabalho deles era muito parecido com os dos trabalhadores de aplicativo hoje em dia, que entram, por exemplo, no carro, os custos de combustível, manutenção, habilitação e PVA. E o curioso é que eles deixam a maior parte da receita na mão da empresa de tecnologia para quem eles trabalham, esses trabalhadores de aplicativos. É um caso ainda mais dramático se a gente for pegar o exemplo dos entregadores de comida, dos apps tipo iFood, que pedalam centenas de quilômetros por dia, muitas vezes, sem comer, em bicicleta alugada, para entregar a comida dos outros. Havia pescadores que, ainda que pescassem uma certa quantidade de peixe, eles ficavam sem comer porque tinham que entregar a cota imperial para os administradores oficiais. A título de ilustração, só para vocês terem uma ideia, na lista de ocupações de Cícero, os donos das terras cultiváveis, eles aparecem em primeiro lugar de importância. E os pescadores, ó, lá embaixo, em último, está aqui o latifundiário e aqui
esse pescador, esse trabalhador pescador altamente precarizado. Quer dizer, o latifundiário está sempre em primeiro, está desde sempre em primeiro, né? E o Ateneu, que é um outro autor citado aqui pelo Warren Carter, ele equiparava pescadores a agiotas e ladrões, para você ter uma ideia de como é que eram vistos os pescadores naquele tempo. E quando Jesus entra na vida desses primeiros apóstolos, até então pescadores, ele entra na vida de homens que estão ali. Qual é o perfil deles, que já deu para traçar aqui? São homens que trabalham duro para prover comida ao império. Muitas vezes sem ficar com nada ao final de uma pesca. São homens que assumem os riscos de perderem o barco, perderem a vida em um naufrágio. E ainda por cima eles arcavam com todo o custo da atividade. E para completar ainda eram os mais desprezados na escala de ocupações daquele tempo. Nesse ponto, Jesus é absolutamente revolucionário, pois é dentre esses oprimidos que ele vai tirar 1/3, 4 dos nominados 12 apóstolos, aí, aqueles que a gente conhece pelo nome, porque muito mais gente do que os 12 acompanhou Jesus de perto, mas eu digo aí os 12 nominados, desses 12, 4 ele vai tirar desse sistema econômico altamente opressivo. Por isso, gente, Jesus não se importava, ele não estava nem aí se ele e os discípulos estavam pagando o imposto judaico que foi apropriado por Roma para edificar um templo a Júpiter, que representava o poder da dinastia flaviana, já que a opressão se dava antes disso tudo, no próprio trabalho humano, que era tributado por um sistema econômico político brutal. E ainda por cima revestido de caráter divino, né? Quer dizer, a moeda que está na boca do peixe, aquele estáter que é mencionado aqui na passagem bíblica, é só a ponta do iceberg de uma cadeia de opressão muito maior a qual todos os pescadores galileus estavam submetidos, e deixar de pagar o imposto nesse caso seria um barulho por nada, face a isso tudo que a gente viu aqui. A moeda que simboliza a opressão está dentro da boca do peixe pescado sob um regime opressor muito maior. Quer dizer, esse peixe ele representa uma opressão. A pesca, a própria atividade de pescar, ela está inserida num contexto de opressão muito maior e que não foi abandonado por completo. Porque se você continuar lendo os evangelhos, você vê que eles continuam pescando, né? Afinal, eles tinham que comer e viver. Mesmo após a morte de Jesus, quando ele aparece ressuscitado na praia, ele acha os apóstolos pescando novamente. É como se numa situação análoga, trazendo para os dias de hoje, tentando aplicar no cenário em que a gente vive, é como se os trabalhadores de aplicativos, esse que a gente falou aí acima, esses aplicativos de comida, né, esses trabalhadores, depois de perderem, digamos assim, violentamente um líder em meio a um processo revolucionário tido como fracassado no seu resultado, é como se eles voltassem ali resignadamente para as suas bicicletas, muitas vezes alugadas, para pedalar novamente, né, numa ressaca de desesperança para poder comer e viver, né? Tudo isso eu digo para enfatizar o seguinte, voltando a esse caso do perdão das multas, para a gente fechar aqui esse tema. Tudo isso eu digo para dizer que se o perdão das multas e a isenção de cobrança sobre o lucro das igrejas, que em tese não deveriam lucrar, mas lucram, né? Se isso indignou a todos nós, indignou a você, indignou a mim, isso é um sintoma muito forte de que esses líderes espirituais nada têm a ver conosco. E que eles são do time lá dos reis da terra. Tá? Eles não fazem parte do time de Jesus que eles dizem seguir. E que sociologicamente nós todos fazemos. E o pior de tudo, eles invertem a narrativa se dizendo perseguidos pelo Estado que volta e meia está aí favorecendo eles. Né? Eles se filiam ao governo atual, falando mal de governos anteriores, sendo que eles se filiaram ao poder de governos anteriores, enquanto esses governos lhe traziam benesses. E aí eu concluo dizendo que é sobre isso que eu vou falar no meu próximo capítulo. Esse vídeo teve uma pegada bíblica muito forte. No próximo eu vou retomar a questão política, histórica e vou fechar esse tema aqui dos impostos. O Sóstenes Cavalcante, um dos líderes aí da bancada evangélica, ele diz que as multas que as igrejas sofreram e que estão sendo perdoadas aí agora foram perseguição do PT. Mas ele esquece de dizer que o PT, por exemplo, deu verbas publicitárias poupudas para a Rede Record. Governou em grande medida apoiado na bancada evangélica. Teve como base ali dentro dos 8 anos da era Lula. Magno Malta, Marco Feliciano, por exemplo, Marcelo Crivella, estavam todos ali na base do governo Lula. Né? Isso a gente não pode esquecer. Só que para mim o gesto mais importante, que vai ser objeto do meu vídeo, o terceiro e último, foi um gesto que eu considero também muito desastroso feito na era Lula, que aconteceu lá no primeiro ano do mandato dele, em 2003. Por isso, muitas vezes passa batido, que foi a articulação
na qual ele se envolveu para alterar o Código Civil poucos meses após o início da vigência desse código para atender capricho de igreja. Essa foi uma medida de conciliação feita pelo governo diretamente com líderes evangélicos da nossa sociedade e totalmente por cima das bases da sociedade, de mim e de você. Essa alteração que foi feita no Código Civil, ela destruiu por completo o pouco que o Brasil havia avançado na regulação das atividades religiosas em nosso país. Isso permitiu que elas permanecessem pouco transparentes, autoritárias e, de certa maneira, antidemocráticas, como são e como nós estamos vendo agora. As igrejas permaneceram nos moldes do Código Civil do século passado, datado de 1916. Mas eu vou parar por aqui, como eu disse, esse é um assunto para um próximo vídeo. Eu me despeço pedindo a vocês, curtam o canal, compartilhem esses vídeos, cliquem lá no sininho para vocês receberem novidades, notificações. Um abraço.